Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma palavra que conhecemos muito bem. Jesus Cristo falou: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu frequentei a igreja desde que eu era criança. Mas frequentando a igreja não podia descansar. Mas porque eu frequentava a igreja, eu tinha que cumprir os mandamentos, tinha que fazer bondade, por isso era mais difícil e mais cansativo. Mas eu gostava muito desse versículo, Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu não conseguia nem descansar, mas só de escutar que ele me faria descansar, era muito bom escutar isso. E assim eu passei vários anos dentro da igreja. E passando por vários anos, eu comecei a ficar com a carga cada vez mais pesada. Porque eu frequentei a igreja desde pequeno, eu cresci dentro da igreja. E crescendo, o meu corpo, eu fiquei mais alto, o meu poder ficou maior. E os pensamentos que estavam dentro de mim também começou a aumentar também o poder de eu poder expressar o meu coração. Se eu fosse santo e bom, se eu crescendo o meu poder aumentasse e se eu tivesse santidade, então a minha bondade aumentaria também. Mas eu não consegui viver dessa forma. O pecado começou a aumentar o número de pecado. O pecado começou a pesar mais. As pessoas que não frequentavam a igreja não sentiam isso, mas eu frequentava a igreja, então eu sentia mais pesado a carga do pecado. Mas Jesus falou: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pensei que era só uma palavra boa que Jesus estava falando para mim. Mas eu não sabia que Jesus Cristo realmente me faria descansar do pecado. Então, frequentando a igreja, o pecado ficou cada vez mais pesado. E eu fiquei mais cansado. Mas Jesus Cristo falou o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, na Bíblia, Jesus Cristo falou isso. Mas eu não estava conseguindo descansar. Eu estava ficando cada vez mais pesado por causa do pecado. Então Jesus Cristo falou: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu fui para diante de Jesus, eu li a Bíblia, frequentava a igreja, então a minha carga tinha que ficar cada vez mais leve, mas a minha carga começou a ficar cada vez mais pesada. O que eu fiz de errado? Por que estava acontecendo isso? Jesus Cristo falou: Eu vos aliviarei. Ele falou: Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se eu frequentasse a igreja, se eu estivesse junto com Jesus, minha carga tinha que ficar mais suave e o meu fardo mais leve. Mas quanto mais eu frequentava a igreja, aumentava o número de pecado. A carga do pecado estava ficando cada vez mais pesada. E tinha muitas dificuldades para cumprir os mandamentos. Então, no domingo, eu não podia comprar nenhuma mercadoria, não podia fazer nada.
Com certeza, não é que eu não podia fazer nada. Tinha domingo que eu não precisava fazer nada, mas tinha domingo que eu precisava comprar algumas coisas. Então eu ficava assim, em conflito. Eu me esforçava para cumprir a palavra de Deus. Mas se eu falar exatamente, eu estava acreditando em Jesus. Mas a minha carga estava mais pesada do que antes de eu acreditar em Jesus. Eu tentava cumprir o mandamento, não era fácil. Mas depois de passar um certo tempo, não era só eu, mas todas as pessoas que frequentavam a igreja eram igual a mim. No começo eu pensei que era só eu que era assim. Mas não somente eu, mas eu descobri que todas as pessoas estavam vivendo dessa mesma forma. Não 100%, né? Mas muitas pessoas estão tendo esse tipo de vida espiritual. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo mentiu? Então, se a gente não descansar, então é mentira. Mas a gente sabe que Jesus Cristo não mente. Então, o que está errado? Se eu acreditar em Jesus, a minha carga tem que ficar mais leve. A gente tem que descansar. Mas quanto mais eu acredito em Jesus, mais pesada fica a minha carga. Quanto mais eu acredito em Jesus, mais pecado eu tenho. Eu não conseguia compreender exatamente. Depois de passar muito tempo, eu percebi. Eu não estava conhecendo exatamente a Jesus Cristo. Eu não conhecia exatamente a palavra de Deus. Eu não acreditei exatamente em Jesus Cristo. Por quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, depois quando a gente entra no capítulo 12, fala sobre o sábado. Antes de falar do sábado, quando a gente vê no final do capítulo 11, Jesus Cristo falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, qual a conexão entre o fim do capítulo 11 e o início do capítulo 12? Aqui agora fala sobre o sábado, dia de descanso, e também fala sobre a palavra, eu vos aliviarei. Então, a próxima vez eu vou falar sobre o sábado, sobre o dia do descanso. Mas eu vou adiantar um pouco, né? Sábado foi o dia em que Jesus Cristo acabou toda a criação. E Deus, eu estou muito cansado de toda a criação. Eu cansei tanto de criar todo esse mundo, eu estou muito cansado, eu vou descansar um pouquinho. Foi por isso que Deus descansou? Quando a gente vê em Isaías capítulo 40, está escrito que Deus, o Criador dos céus e a terra, não se cansa. E ele também não dormita. Mas está escrito que Deus, ele dá força ao cansado. Então, todos os que se apoiam no Senhor renovam as suas forças. Mas os jovens que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está falando sobre a verdadeira força. Em 6 dias, Deus criou todo mundo. E o 6º dia, ele descansou não porque ele estava cansado. Ele descansou porque ele acabou toda a sua obra. Então eu digo, Deus criou todo esse mundo em 6 dias. E no 7º ele descansou. Então vocês acham que depois ele voltou a trabalhar? Não, ele não voltou a trabalhar. Porque Deus já acabou toda a sua obra. Ele criou todo esse mundo em 6 dias. E no 7º ele descansou.
E no 8º dia ele trabalhou novamente, né? No 9º dia ele trabalhou novamente. Não. Continuamente Deus descansou. Por quê? Porque Deus já acabou todo o seu trabalho. Mas porque Deus ele começou a descansar no 7º dia, ele falou para que a gente não fizesse nada no 7º dia. Mas esse 7º dia que a gente não faz nada, que a gente descansa, é diferente desse descanso que Deus fez no 7º dia. Depois que Deus criou os céus e a terra, porque Deus acabou toda a sua obra, ele descansou. Nós, porque temos ainda muito trabalho a fazer, nós trabalhamos por 6 dias. E no 7º, estou cansado, vou descansar. E nós descansamos no 7º dia. E assim, no 8º dia, assim quando o sol nasce, já se começa a trabalhar. Esse não é o verdadeiro descanso. Então, a Bíblia diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, aqui, a principal carga a qual nós carregamos é o pecado. Se ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, então aquela carga que nós estamos carregando. Então John Bernard, ele escreveu um livro. Ele estava na prisão e ele escreveu esse livro. E ele falou sobre um cristão que foi para o céu. E quando a gente vê, ele estava sofrendo por causa da carga pesada. E ele, cansado, sofrendo por causa da carga pesada que ele carregava, quando ele ficou diante da cruz, automaticamente ele se despiu do seu pecado e foi para algum lugar. E depois disso a gente pode ver que ele começou a viajar, uma viagem mais leve e sem carga. Então, o que será que tirou essa carga do pesado de John Bernard? A cruz de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu entrar em Jesus Cristo, automaticamente eu vou descansar. Mas as pessoas estão se esforçando para descansar. Eu li uma redação de um jovem. Eu li sobre o dia do descanso. E depois... Então, esse estudante não achou o verdadeiro descanso. Então, o sábado não é o 7º dia, o dia do descanso? Então, no sábado, tinha prova lá na faculdade. Então, todas as outras matérias ele já tinha acabado, mas tinha sobrado uma para fazer no sábado. A mãe dele não frequentava a igreja. A mãe dele, num frio inverno, saía para vender broto de soja, né? E ela passava muita dificuldade para pagar a faculdade do filho. E esse filho decidiu fazer o quê? Então, agora eu vou ter que me formar. E a última prova que ele tinha que fazer era no sábado. Então, se ele fizesse a prova no sábado, ele cometeria pecado por estar fazendo algo no dia de sábado. Então, ele ficou preocupado. Será que eu faço ou não essa prova? E a mãe sabia muito bem dessa verdade. Mas a mãe não falou nada. E como a mãe não frequentava a igreja,
Como o filho, ele tinha boas notas, ela só esperava que ele tirasse uma boa nota na prova e conseguisse um bom emprego. Naquele tempo, aquele jovem foi para a faculdade e ele não fez a prova. Todas as outras notas eram nota 10. Mas ele tirou 0 porque ele não fez a prova no sábado. Ele descansou naquele sábado mesmo? Na verdade, aquele sábado se tornou mais pesado para ele. Se tornou numa carga que deu sofrimento para ele. Porque ele não sabia a exata intenção do sábado que Deus deu. Deus criou todo esse mundo e deixou Adão e Eva no jardim do Éden. No momento em que Adão e Eva cometeram pecado, o único que poderia salvá-los do pecado era Jesus Cristo. E Deus mostrou por meio da Bíblia várias partes em que Jesus Cristo viria para essa terra. E uma dessas predições era o sábado. Esse dia de descanso não é no domingo. É quando o sol ele se põe na sexta-feira até o sábado que se põe o sol, que é o dia de descanso. Então, o dia dos judeus começa na noite. Então, sexta-feira à noite, quando o sol se põe, ele já começa a ser o dia de descanso. Então, até antes do dia de descanso, os escravos, as pessoas, tinham que carregar pesadas cargas. Algumas pessoas tinham escravos, mandavam eles trabalharem. E esses escravos, pelo dia inteiro, ficavam carregando pesadas cargas. E como eles estavam carregando pesadas cargas, o corpo deles já estava todo cansado. Desse jeito eu vou acabar ficando doente. Eu vou acabar ficando... Eu vou ficar muito doente. Assim eu não posso continuar a viver. As pessoas pensavam assim. Mas porque eram escravos, não tinham como não carregar as cargas. E eles ficavam carregando as cargas. E naquele tempo, Deus deu a lei para o povo de Israel. Deus deu os 10 mandamentos. E quando esse escravo estava lendo os 10 mandamentos, ele viu do dia do descanso, dia de sábado. Lembrarás do dia de sábado e o santificarás. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Tu, tua família, teus animais, teus servos, não vão fazer nenhum tipo de trabalho. Então, quando se vê os 10 mandamentos, a pessoa que mais gosta são os escravos. Eu vou poder descansar por um dia, não vou precisar carregar essa carga. E de manhã cedo ele começa a carregar a carga. Mas ele pensa, hoje à noite, quando o sol se pôr, eu vou poder descansar. Quando o sol se pôr, o meu corpo vai poder descansar. Ele ficava sofrendo por carregar as cargas. Então, na sexta-feira, o sol já estava se pondo. Daqui a 1 hora o sol vai se pôr por completo. E depois que esse sol se pôr, eu vou poder largar essa carga. Mais 30 minutos, mais 10 minutos. E assim ele viu o sol se pondo. É o dia de descanso. E ele largou a sua carga. E não tinha ninguém para falar nada para ele. Esse é o verdadeiro descanso. Deus deu esse dia de descanso para o povo de Israel. E falou que todo o povo largaria sua carga naquele momento. Mas no livro de Colossenses está escrito o quê? Que nada, nem o dia de descanso vão poder te julgar. Porque isso é somente a sombra de Jesus Cristo que vai lhes trazer descanso.
Então, o dia de descanso é a sombra dos bens que estão por vir. Ele só estava mostrando o que iria vir. E está escrito que Jesus é o Senhor do sábado. O que isso quer dizer? É a sombra de Jesus Cristo. Ele estava carregando uma carga pesada. E assim como depois que vem o dia de sábado pode largar essa carga, nós também sofrendo e cansados por causa da carga do pecado, quando nos encontramos com o descanso, nós podemos largar toda essa carga. O verdadeiro descanso é a sombra de Jesus Cristo. Por isso representa a Jesus Cristo. Assim como no dia de descanso a gente larga toda a carga, se a gente se encontrar com Jesus Cristo, Ele faz a gente descansar de todas as nossas cargas do pecado. Jesus Cristo, Ele se preparou para vir dar descanso para nós. Por isso, Jesus Cristo recebeu toda a nossa carga do pecado e fez a gente descansar. Então, é Jesus Cristo que tem que carregar toda a carga do pecado para a gente poder descansar. Então, para a gente poder se esvaziar da carga do pecado, o que a gente tem que fazer? Para se libertar da carga do pecado, Jesus Cristo teve que ir para a cruz. Carregando todo o peso do nosso pecado, Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz e morreu na cruz. Por quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então as pessoas estão sofrendo porque estão carregando a carga do pecado. E para dar descanso para elas, tem que resolver o problema do pecado para elas poderem descansar. Se elas estiverem carregando o pecado, não podem descansar. Eu vos darei descanso a todos. Então, ele dizer que vai nos dar descanso quer dizer que ele vai nos libertar da carga do pecado. E ele falou no Mateus capítulo 12. Não, no capítulo 11. Versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo falou isso. E conforme a sua promessa, ele nos deu descanso. Ele carregou todo o nosso pecado. Então, em Mateus capítulo... Em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já carregou todo o nosso pecado. Se Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele levou todo o nosso pecado, então ele carregou todo o nosso pecado por nós. Esse pecado já não está conosco, esse pecado passou para Jesus Cristo. Não foi só o pecado do passado. Não foi só pecados pequenos. Não foi só o pecado do passado. Todos os pecados do mundo inteiro Jesus Cristo já levou. Então, isso quer dizer o quê? Que não existe mais nenhum pecado que nós tenhamos que carregar. Ele já nos libertou. Ele já nos purificou na cruz. Não temos mais a carga do pecado. Por isso, Jesus Cristo nos deu descanso, mas Satanás nos enganou. Ele nos engana fazendo a gente pensar que ainda tem pecado. Tá, é verdade que Jesus Cristo lavou seu pecado, mas você comete pecado de novo. Então, como você pode dizer que não tem pecado? Então, se Jesus Cristo, ele lavou nosso pecado na cruz e cometemos pecado de novo, ele não vai lavar esse pecado também? Então, ele não... Então, como nós iremos lavar esse pecado? Um pastor pregou errado. Ele falou assim, que Jesus lavou nosso pecado do passado, mas o pecado que nós iremos cometer, ele não conseguiu lavar. Por isso, nós temos que nos arrepender para esse pecado ser perdoado. Isso não faz sentido. Isso é heresia. Lavar o nosso pecado, tanto o pecado do passado, do presente e do futuro. Qualquer pecado que nós cometermos, se não for pelo método de Jesus Cristo na cruz, não existe outro método.
Então, se todo o nosso pecado do passado foi lavado na cruz, não existe nenhum outro método que possa lavar os nossos outros pecados. Se todos os nossos pecados foram perdoados na cruz, nós estamos libertos do pecado. Mas Satanás nos engana. Jesus, todos os meus pecados foram lavados na cruz, todos os meus pecados do passado, mas do futuro ainda restam. Então, a palavra de Jesus que ele nos daria descanso é mentira. Ele tem que lavar todos os nossos pecados para nós podermos descansar. Se nós ainda tivermos pecado, como podemos descansar? Mas ele falou o quê? Eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Essa palavra quer dizer o quê? Porque eu já carreguei todo o seu pecado. Você não tem mais nenhum pecado. Você não tem mais carga para carregar. Você é limpo. A Bíblia nos fala isso. Mas Satanás falou uma coisa diferente para as pessoas. As pessoas estão orando para seus pecados serem perdoados. Olhem para a cruz. Porque na cruz todos os nossos pecados foram perdoados, foram resolvidos. Eu vos aliviarei. Então tudo já está preparado para somente descansarmos. Ah, pode descansar, já resolvi tudo, pode descansar. Eu já resolvi todo o seu pecado, descansa. Ah, Jesus Cristo está falando para descansar. Ah, ele falou que já resolveu tudo. Ah, então é só descansar. É só crer nisso. Por isso, Jesus Cristo já nos aliviou, já nos deu descanso. Mas tem pessoas que estão de descanso e tem pessoas que estão carregando a sua carga. Porque as pessoas estão sendo enganadas por Satanás e estão carregando a carga no coração. Jesus Cristo já nos deu descanso. Muito obrigada.